A reflexão de hoje da palavra está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. De fato, é uma palavra que podemos constatar que há muito de realismo nela. E o mundo está governado por muitos ímpios. De fato, alguns tempos atrás, o mundo estava dividido em dois blocos. Era um mundo bipolar. Por um lado, os Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética, a Rússia. Hoje existe vários blocos que estão espalhados pelo mundo, mas alguns países, sendo eles países com democracia, países com socialismo, com comunismo, com alguns ditadores, que fazem desses países uma potência bélica, uma potência nuclear, uma potência dominadora sobre a sua região. E nós vemos isso acontecendo hoje de uma forma, alguns defendem, outros já criticam, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Por um lado, parece que um país democrático querendo invadir e dominar esse país venezuelano, bolivariano, alegando uma ditadura, alegando um comando de um cartel de drogas. E, de fato, nós vemos essa realidade acontecendo, pessoas saindo desta região, entrando para o Brasil, através de Roraima, e aconteceu isso com centenas de milhares de pessoas. Por outro lado, nós vemos também o interesse num país poderoso no petróleo. Bom, isso tudo está acontecendo no domínio desse país que é um país poderoso. Por outro lado, nós vemos a Rússia, que é um país socialista, comunista, que tenta dominar a Ucrânia por interesse particulares também. Por outro lado, nós vemos a China, né, abrindo guerra contra o Japão e fazendo ali uma dominação no próprio Xangai, que até então estava sob a intervenção da Inglaterra. Mas nós vemos também a Coreia do Norte, outro país que assusta com seu poderio militar bélico as demais nações à sua volta ali. Prezado irmão, querido amigo, nós vemos isso, que a palavra de Deus, ela fala que há uma força que tenta dominar o bem lutando contra o mal. E nós vemos que as potestades malignas estão dominando este mundo e há uma força maligna, há uma força espiritual, há uma força contrária agindo neste submundo espiritual. De fato, isso acontece e muitas pessoas não se apercebem disso, que é uma guerra espiritual. Talvez, nesse momento mesmo, você esteja sobre um ataque do inimigo, sobre a influência de ataques ferozes, malignos contra a tua vida. A força do mal, a força das trevas está lutando, guerreando contra o poder de Deus, a força do Evangelho por tua alma, por tua vida, tanto você quanto a tua querida família. Por isso, meu querido irmão, há uma guerra travada no campo espiritual.
Se existe esta guerra defragada nesse campo humano, deste mundo, no campo físico, material, guerras, rumores de guerras, dominações por vários motivos e circunstâncias, de fato também existe uma guerra no mundo espiritual. Você está dentro dela, eu estou dentro dela. Qual é o lado que nós estamos? Isso é uma pergunta muito importante. Qual é o lado que você está? Do lado do Senhor? Pois em breve, o grande reino de Cristo vai se instalar na terra. E este reino espiritual e eterno vai dominar o anticristo, o poder das trevas, o poder dominador das nações, Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, todo o império maligno, o poder de Cristo, o reino de Cristo, né, junto com seus anjos e todos aqueles que estão do lado de Cristo, e Jesus vai reinar com seu poder e grande glória. Até isto acontecer, nós estamos numa batalha travada. Você vem estar do lado da verdade, do lado do Senhor, do lado de Deus. Eu não sei se o socialismo, se o comunismo, né, se a democracia ou se um outro regime ditatorial, né, está no domínio do teu país, mas que você venha estar do lado do Senhor Jesus, sendo servo do Senhor e tendo discernimento que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fica com o abraço e as orações desse teu amigo em Cristo Jesus, pastor Elmo Serafim. Fique na paz do Senhor. E lutemos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa é a meditação de hoje. A paz do Senhor.